Eu sou a professora Lisneia Beatriz Schramel e trabalho no Colégio Evangélico Alberto Torres de Lajeado. O SEAT, uma instituição da Rede Sinodal de Educação, estará completando 130 anos em 2022. Para começar, vamos acompanhar um pouco desta história. O Colégio Evangélico Alberto Torres, SEAT, foi fundado em 15 de janeiro de 1892. A história do SEAT inicia com a necessidade dos imigrantes alemães evangélicos de educar seus filhos. Assim, criaram uma escola primária comunitária, a Escola Paroquial Evangélica. Com o passar do tempo, a abrangência da escola tornou-se regional e a escola passou a ser também internato. Ao longo dos anos, a escola absorveu o jardim de infância da comunidade evangélica, ampliou sua atuação com cursos técnicos e foi gradativamente crescendo, com a inauguração de novas estruturas para desenvolver o currículo. Desde o quadro negro da escola primária de 1892 até as aulas virtuais de 2001, a história da escola é atravessada por um professor que escreve. Em 130 anos, com certeza, aconteceram muitas mudanças e transformações. O meu compartilhamento deseja falar de alguma coisa que está presente ao longo de toda a história da escola e da educação. Eu quero falar sobre a escrita do professor. Por isso, compartilho com vocês a minha reflexão a respeito do tema Quando o Professor Escreve. Eu trabalho na coordenação pedagógica das séries iniciais e o meu olhar é sobre a escrita dos professores que iniciam essa alfabetização e acompanham as crianças nesta etapa inicial do ensino básico. O convite para a minha reflexão sobre quando o professor escreve vem da leitura do livro Esperando Não Se Sabe o Que, de Jorge La Roça. Nesta obra, no subtítulo Das Mãos e das Maneiras, há uma seção chamada do amor e da fé. Nesta parte, nós temos as cartas de amor. E a proposição de exercício feita pelo professor Jorge foi a seguinte. O primeiro exercício proposto durante o curso foi a escrita de uma carta de amor que tivesse a ver com o ofício de professor ou com o local onde esse ofício é exercido, a escola. Com isso, não se fazia só uma referência ao parágrafo final de A Crise na Educação, o famoso texto de Hannah Arendt, em que relaciona a educação com o amor ao mundo e o amor para aqueles que nascem, como também se tratava de trocar por um olhar amoroso o foco crítico, jurídico e avaliador que é dominante no campo. Tudo isso de olhar o trabalho do professor e a escola não a partir do que eles são, mas a partir do que eles deveriam ser. Tudo isso de pensar, de pesquisar e de escrever do ponto de vista do que não gostamos, do que deveria ser mudado, do que deveria ser diferente. Este trabalho é o compartilhamento da minha carta onde eu professo o meu amor para a escrita dos professores, para mostrar não o que deveria ser diferente, mas aquilo que eu amo na escola e que faz a escola ser como ela é. As materialidades do ofício de professor são as próprias materialidades do exercício da escrita. Em cada mesa de professor, eu vejo o estojo, o caderno, as canetas, os lápis, a borracha. Alguns preferem as lapiseiras e os grafites. Ainda sobre as materialidades da escrita, facilmente reconhecemos o estojo do professor.
Geralmente são espaçosos guardiões de coleções de canetas, borrachas e lápis de muitos tamanhos. Nessa casa ficam morando inclusive os toquinhos de lápis, como memórias de todo o escrito. Nas mesas dos professores estão também os canetões que substituem o giz quando o professor escreve no quadro, trocando um pouco menos de poeira nas mãos por algumas manchas de tinta a mais. Fato é que a tela branca da parede continua sendo moldura para as escritas da data, da pauta da aula, dos exercícios e também dos recados para a turma. Seja bom dia, seja boa tarde, além da despedida e dos combinados para o próximo encontro. Como perto do quadro, geralmente temos o relógio, parece bem oportuno falar sobre o tempo em que o professor escreve, sobre quando o professor escreve. Embora a questão seja simples e a resposta tenha um tanto de obviedade, não quero ser simplista. Quero antes ampliar a minha percepção e assim ousaria dizer que o professor escreve o tempo todo o tempo, porque mesmo quando as suas mãos estão pausadas e não seguram nem canetas nem lápis, o professor continua escriba. Seja preparando as palavras que mais tarde serão fixadas em algum suporte, seja inscrevendo na memória de sua turma as palavras que profere. A escrita do professor, como escrita singular que é, encontra morada nas memórias de quem o lê. Às vezes, nem tanta palavra, mas o modo de escrevê-la. Há quem recorde até as voltas de sua caligrafia, a maneira autoral como organiza as pautas no quadro, os sinais que habitualmente aparecem em suas anotações e correções. No período das atividades domiciliares e das aulas digitadas, houve um tempo em que refletimos sobre o que pode a letra de um professor. Naquele momento, nos perguntávamos se as crianças ainda lembravam da letra da professora. Será que o pouco tempo de aulas presenciais teria sido suficiente para guardarem em suas memórias o jeito como a professora apertava a caneta ou o lápis? De como fazia a voltinha do A, do G? Se fazia o D, o P e o Q magrinho ou gordinho? Se o B, o L e o T eram bem altos ou não? Essa pergunta nos motivou para a escrita dos recados manuscritos, fotografando-os para serem compartilhados com as crianças pelas telas. Seja de próprio punho, seja digitando, há sempre um professor escrevendo. E a escrita do professor nunca é uma escrita qualquer. Mesmo o recado cotidiano, mesmo a ordem simples e direta, mesmo a frase ordinária que pulou sobre a folha após uma correção. A escrita do professor instaura uma didática e inaugura uma convocação da atenção. Para além das palavras grafadas, a escrita do professor indica alguma direção, congrega olhares e mostra novos mundos. Na escrita do professor, há sempre algo a mais para além do que está escrito. Quando o professor escreve, muitas vezes estaremos diante de uma escrita pública, seja no quadro da sala de aula, seja no caderno de planejamento, seja na tela do ambiente virtual, seja no registro das aulas. Essas são escritas compartilhadas, escritas que alcançam algo para o outro. No território das escritas públicas, poderemos incluir os relatórios de avaliação. Já faz um tempo em que, ritualisticamente, 3 vezes ao ano, convoco os professores para essa escrita. Cada um desses convites é diferente para mim e sei que ele chegará diferente para cada colega. Interessante como a escrita de um relatório nos depara sempre com a experiência de escrever
pela primeira vez. Para escrever um relatório, talvez seja importante ignorar o que já escrevemos e o que já sabemos, porque alguém espera que algo novo seja dito. Escrevemos porque alguém merece que algo novo seja dito. Escrevemos porque há um saber para ficar guardado no tempo. As palavras fixadas na tela ou na folha têm o poder de trazer para o tempo presente todo vivido, não importa em que tempo do passado essas vivências estejam. Quando o professor escreve um relatório, escreve sobre a turma e descreve a jornada de cada aluno, mas escreve sobretudo de si mesmo e de sua capacidade de ver. Quando o professor escreve, escreve sobre o que transborda de si, sobre aquilo que estuda, sobre o conhecimento que ama, sobre os exercícios que repete. Se, por um lado, a escrita é um transbordar, por outro, pode também registrar a falta. No período das atividades domiciliares, a falta nos impulsionou para a escrita de cartas. Quando o professor escreve cartas, a escrita é também recordação e presença, reunindo em palavras os tempos passado, presente e futuro. A escrita de uma carta é um encontro, pois quando escrevemos, o destinatário está em nosso pensamento, num estar juntos pleno de afeto. Uma carta não esconde o medo, as incertezas e as angústias, nem tem a capacidade de acabar com a saudade. Mas esses sentimentos nos ajudaram a escrever boas cartas em maio de 2020. Uma carta traz vivas marcas do ausente. É uma presença física do outro, seja o traço de uma mão amiga impresso nas páginas, seja a melodia e a voz, seja o vocabulário e o modo de dizer. Todos eles oferecem o que há de mais doce na presença: reconhecer. A carta é uma escrita marcada por esse exercício de olhar para si mesmo, de voltar-se para si próprio, entregar-se a um recolhimento. Ao mesmo tempo em que a carta fala de uma conversa interior, escrever uma carta em maio de 2020 foi também um registro histórico de uma experiência inédita para várias gerações. De um dia para o outro, nos tornamos professores solitários. Permanecemos apenas em companhia de nossos uniformes, de nossos livros, nossos planejamentos e nosso caderno. Que agora pode ser o caderno de notas para a escrita da carta para a turma. O caderno de notas e a carta são modos de confessar a falta, dissipar o medo e meditar nesse exercício de pensamento sobre si mesmo, a nossa turma de alunos e a escola. A carta representou ainda uma maneira de treinarmos nossa atenção, nossa memória e nossa escrita. Trata-se de uma escrita como cuidado de si, que se estende às crianças e ao mundo. A escrita é um modo de habitar. Assim, a escrita é presença. As cartas são escritas exigentes que nos convocam uma certa demora. Mas o professor também é escritor das escritas breves. Às vezes são recados anotados na palma ou no dorso da mão. Um parabéns para acompanhar e enaltecer o resultado da avaliação. Uma orientação para revisar algo, um recado. As escritas breves remetem a textos rápidos, repetitivos, rabiscados, como notas de rodapé. De modo que poderiam até parecer escritas desimportantes. Olhando de outra maneira, as escritas breves guardam de modo sintetizado o que realizamos e dão pistas dos mundos que se descobriu ou que se desvendou naquela aula. Proponho um exercício.
Veja se em sua memória afetiva você encontra um recado de professor no seu caderno de estudante ou na sua prova. O que essa escrita significou para você? As escritas breves me fazem lembrar ainda das abreviações, pois haverá momentos em que, além de breves, as escritas precisam ser rápidas ou até mesmo secretas. Assim, o professor cria um novo vocabulário, um novo código, uma coleção de bilhetinhos com suas anotações. Ao tomar nota, o professor captura e guarda um momento, um encontro, uma ideia. As notas ora estão numa caderneta, numa folha avulsa ou em bilhetinhos guardados dentro dos estojos. Há uma enciclopédia pedagógica guardada em notas. Se a escrita aponta aquilo que desejamos guardar, há momentos também em que ela denuncia o esquecimento. Quantas vezes perdemos a anotação, não localizamos a página, esquecemos o caderno, a folha desaparece e o bilhete some como se nunca tivesse existido. A escrita é matéria ensinada na própria escrita. Escrever não é tarefa simples. É habilidade sempre em desenvolvimento. Ou haverá um momento em que poderemos, enfim, afirmar: agora sei escrever tudo? A escrita é trajetória, é mistério que insiste nos enigmas e permanece nos desafiando, sempre. A escrita é um modo singular de dizer, de comunicar com as próprias palavras, e é importante que ela seja assim. O que sabemos dizer de nós? O que sabemos relatar daquilo que nós fazemos com as nossas palavras? Como poderemos falar mais com nossas palavras em lugar de emprestar as palavras dos outros? Jorge La Roça e Walter Coan, na apresentação da coleção Educação, Experiência e Sentido, escrevem: se alguma coisa nos anima a escrever, é a possibilidade de que esse ato de escritura, essa experiência em palavras, nos permita liberar-nos de certas verdades, de modo a deixarmos de ser o que somos para ser outra coisa diferente do que vimos sendo. Escrever é uma confissão, é uma voz revelada. Escrever e inscrever, escrever e existir, escrever e encorajar, escrever e entusiasmar. As ferramentas da escrita são os próprios instrumentos do fazer docente. Quando o professor escreve, é um olhar amoroso para a escola, no exercício de falar sobre como ela é e sobre o que os professores fazem. Os professores escrevem. Reconheço que o professor escreve muito, que o professor escreve sempre e, sobretudo, que ainda há muito para o professor escrever. E concluo desejando que cada professor possa escrever com a sua própria linguagem, escrever com as suas palavras de professor.